Se você soubesse que um simples corte de gastos poderia transformar sua vida financeira para sempre, você faria isso? Pois foi exatamente isso que Warren Buffett fez. Enquanto a maioria das pessoas luta para ganhar mais dinheiro e continua presa no mesmo ciclo de gastos, Buffett percebeu algo que poucos enxergam. O segredo da riqueza não está em quanto você ganha, mas em quanto você mantém e multiplica. E o mais impressionante? Ele não precisou de décadas para ver os resultados. Em apenas 6 meses, essa decisão já havia mudado completamente seu destino financeiro. O que ele cortou? Algo que 99% das pessoas gastam todos os dias, sem perceber que estão jogando dinheiro fora. Algo tão óbvio e ao mesmo tempo tão negligenciado que quando você descobrir, vai se perguntar por que nunca pensou nisso antes. A verdade é que estamos cercados por armadilhas financeiras, e quem não sabe identificá-las está condenando seu próprio futuro. Mas a boa notícia é que há uma maneira simples e extremamente eficaz de reverter esse jogo. Neste vídeo, você vai entender como Buffett eliminou esse gasto silencioso e, mais importante ainda, como você pode aplicar essa mesma estratégia para começar a acumular riqueza em tempo recorde. E a melhor parte: você não precisa ganhar milhões para isso funcionar. Basta ajustar pequenos hábitos diários. Então, se você quer saber o que Buffett fez e como você pode seguir esse mesmo caminho, continue assistindo. Warren Buffett não se tornou um dos investidores mais ricos do mundo por sorte ou por herança. Desde jovem, ele já enxergava o dinheiro de uma forma diferente da maioria. Enquanto muitos buscavam gastar o que ganhavam, Buffett entendeu que o segredo da riqueza não está no quanto se ganha, mas no quanto se mantém e multiplica. Ele desenvolveu o hábito de investir a longo prazo e evitar gastos desnecessários, algo que para a maioria das pessoas parece óbvio, mas que poucos realmente colocam em prática. A mentalidade de gaste menos e invista mais foi a base de sua fortuna. A grande sacada de Buffett não foi apenas investir, mas também entender o impacto dos pequenos gastos no longo prazo. Ele percebeu que cada dólar gasto hoje é um dólar que poderia estar gerando renda passiva no futuro. Por isso, ele adotou um estilo de vida extremamente disciplinado, recusando-se a cair na armadilha do consumo excessivo. Se você está cansado de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida, precisa conhecer o método 1-3-6. Com ele, você garante que sempre terá dinheiro para pagar suas contas, investir no seu futuro e ainda viver com mais liberdade. Enquanto a maioria continua presa num ciclo sem fim de boletos e preocupação, quem aplica esse método consegue sair dessa realidade e finalmente ter controle financeiro. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Continuando. Enquanto muitos milionários exibem carros de luxo e mansões extravagantes, Buffett ainda vive na mesma casa que comprou na década de 1950 e prefere um hambúrguer simples ao invés de jantares caros. Esse tipo de decisão permitiu que ele acumulasse um patrimônio bilionário. Se tem uma coisa que Buffett sempre defendeu, é que o enriquecimento não acontece da noite para o dia. Ele é construído através de hábitos diários. Se você quer acumular riqueza, precisa começar cortando aquilo que drena seu dinheiro sem trazer retornos. Mas aqui está a questão. Será que você sabe realmente para onde vai o seu dinheiro? A maioria das pessoas não percebe que pequenas decisões financeiras podem definir seu futuro. E é exatamente aqui que muita gente erra feio. A maioria das pessoas acredita que só é possível enriquecer ganhando mais dinheiro. Mas isso é uma ilusão perigosa. Não importa o tamanho da sua renda se o seu dinheiro escorre pelos dedos sem que você perceba. O erro mais comum é gastar de forma automática, sem sequer questionar se aquele gasto é realmente necessário. Assinaturas de serviços que nunca são usados, lanches por impulso, juros de cartão de crédito e compras emocionais são exemplos clássicos de dinheiro desperdiçado. O problema não está apenas no valor individual desses gastos,
mas no efeito cumulativo que eles têm ao longo dos anos. Pequenos gastos repetidos podem destruir qualquer possibilidade de independência financeira. Imagine alguém que compra um café por R$ 10 todos os dias. Parece inofensivo, certo? Mas em um ano, isso soma R$ 3.650. Agora, se esse dinheiro fosse investido com um rendimento de 10% ao ano, em 20 anos ele teria mais de R$ 250 mil. E isso é apenas um exemplo. Muitas pessoas perdem fortunas sem perceber, simplesmente porque subestimam o poder dos gastos invisíveis. O segredo não está em abrir mão de tudo, mas sim em cortar aquilo que não agrega valor real à sua vida. Buffett percebeu isso cedo e tomou uma decisão que mudou seu destino financeiro. Ele não apenas identificou esses gastos silenciosos, mas eliminou um em especial, que impedia seu dinheiro de crescer. E o impacto dessa mudança foi tão poderoso que em pouco tempo ele já via os resultados aparecendo. Mas o que será que ele cortou? E por que isso fez tanta diferença? Warren Buffett percebeu que um dos maiores inimigos da riqueza não era a falta de dinheiro, mas sim o consumo impulsivo. Ele entendeu que muitas pessoas gastam mais para impressionar os outros do que para realmente satisfazer uma necessidade. Por isso, ele cortou da sua vida os gastos supérfluos que não traziam retorno algum. Enquanto seus colegas milionários esbanjavam carros de luxo, roupas de grife e casas extravagantes, Buffett decidiu seguir um caminho diferente. Ele optou por viver com simplicidade e investir cada centavo economizado. Esse hábito se tornou um dos pilares de sua fortuna. O impacto dessa mudança foi gigantesco. Ao invés de gastar dinheiro com coisas que perdiam valor com o tempo, ele direcionou seus recursos para ativos que geravam mais dinheiro. Se fosse para escolher entre um relógio de R$ 50 mil ou ações de uma empresa lucrativa, a escolha era óbvia para ele. Afinal, o relógio só servia para mostrar as horas, enquanto as ações geravam dividendos e aumentavam de valor. Esse pensamento estratégico fez com que Buffett acumulasse um patrimônio gigantesco sem precisar correr atrás de um estilo de vida artificialmente luxuoso. Mas essa estratégia não se resume apenas a milionários. Qualquer pessoa pode aplicá-la. A chave está em identificar quais gastos são realmente necessários e quais podem ser cortados sem afetar sua qualidade de vida. E aqui vai um desafio. Pense agora em 3 gastos que você faz regularmente e que não trazem benefícios reais. Pode ser aquela assinatura de streaming que você mal usa, a compra impulsiva de roupas que ficam paradas no guarda-roupa, ou aquele jantar caro que poderia ser substituído por algo mais acessível. Se Buffett conseguiu construir um império simplesmente eliminando desperdícios, imagine o que você poderia fazer com seu próprio dinheiro se aplicasse essa mesma estratégia. E tem mais. Os ricos não apenas cortam gastos desnecessários, mas também pensam de forma totalmente diferente sobre dinheiro. Os ricos enxergam o dinheiro de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas. Enquanto a classe média e os pobres veem o dinheiro como um meio para comprar coisas, os milionários o veem como uma ferramenta para gerar mais dinheiro. Eles não gastam impulsivamente em supérfluos, porque sabem que cada real gasto em algo que não gera retorno é um real a menos trabalhando para eles. É por isso que Buffett nunca foi obcecado por ostentação. Ele sempre preferiu multiplicar seu capital, em vez de gastá-lo com bens de consumo que perdem valor com o tempo. A grande diferença entre ricos e pobres está no destino do dinheiro que ganham. Quem tem mentalidade de escassez, gasta tudo o que recebe, e muitas vezes até mais do que ganha, recorrendo a cartões de crédito e empréstimos. Já quem tem mentalidade de abundância, age de forma estratégica. Primeiro, investe uma parte do que ganha, e só depois usa o restante para gastos pessoais. Essa abordagem garante que o dinheiro sempre esteja crescendo, em vez de desaparecer rapidamente. Buffett aprendeu cedo que um real investido hoje pode se transformar em centenas ou milhares no futuro. E é exatamente isso que o separa das pessoas comuns. Se você quer mudar sua vida financeira,
precisa mudar sua forma de pensar sobre dinheiro. Comece adotando a regra do investidor. Antes de gastar qualquer coisa, separe uma parte para investir. Pode ser em ações, fundos imobiliários, negócios próprios ou até mesmo cursos que aumentem sua capacidade de ganhar mais dinheiro. O importante é que seu dinheiro trabalhe para você. E quando você começa a fazer isso de forma consistente, algo incrível acontece. Em questão de meses, você percebe que sua situação financeira está mudando. E é exatamente aqui que entra a regra dos 6 meses. Muita gente acha que enriquecer leva décadas, mas a verdade é que mudanças financeiras significativas podem acontecer em questão de meses, se forem feitas da maneira certa. Buffett sempre enfatizou o poder da consistência. Pequenas mudanças feitas todos os dias geram resultados exponenciais no longo prazo. A regra dos 6 meses funciona assim: corte os gastos desnecessários, direcione esse dinheiro para investimentos e observe o efeito acumulativo. O que começa como uma pequena quantia pode crescer rapidamente, criando uma bola de neve financeira. O segredo está na disciplina e na paciência. O impacto da consistência fica ainda mais evidente quando se fala em reinvestimento. Não basta apenas economizar. O dinheiro precisa ser colocado para trabalhar. Buffett sempre reinvestiu seus ganhos, fazendo com que cada dólar gerasse novos dólares. Quem segue essa estratégia percebe que, em pouco tempo, a diferença no patrimônio se torna gritante. Por exemplo, se alguém economiza R$500 por mês e investe em um ativo que rende 10% ao ano, em 6 meses já terá uma quantia considerável a mais. Mas se continuar fazendo isso por anos, o montante se multiplica de forma exponencial. O grande motor por trás desse crescimento acelerado é o conceito dos juros compostos. Buffett chama isso de o 8º milagre do mundo, porque com o tempo, o dinheiro investido gera mais dinheiro sozinho. Pense nisso como plantar uma árvore. No início é só uma semente, mas com cuidado e paciência ela cresce e começa a dar frutos. O problema é que a maioria das pessoas não vê os resultados imediatos e desiste. Mas aqueles que persistem na estratégia veem seu patrimônio crescer de forma assustadora. Agora, a grande pergunta é: será que você realmente sabe onde está perdendo dinheiro? O dinheiro não desaparece. Ele escapa silenciosamente por pequenas brechas que muitas vezes passam despercebidas. Taxas bancárias, juros de cartão de crédito, assinaturas que você esqueceu de cancelar, compras por impulso e até desperdício de alimentos são exemplos de gastos invisíveis que drenam sua riqueza sem que você perceba. Buffett sempre disse que evitar perdas é tão importante quanto ganhar dinheiro. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, está deixando de controlar sua própria vida financeira. A melhor forma de descobrir essas perdas é fazer um raio-x financeiro. Pegue um extrato bancário dos últimos 3 meses e analise cada gasto. Categorize tudo: essenciais, investimentos e supérfluos. Você vai se surpreender com o quanto está gastando em coisas desnecessárias. Talvez sejam pedidos de delivery frequentes, juros de um parcelamento que poderia ter sido evitado ou até taxas escondidas que você nunca percebeu. Pequenas quantias, quando somadas, representam milhares de reais ao longo dos anos. E adivinhe, esse é o dinheiro que poderia estar sendo usado para construir sua riqueza. Mas identificar os gastos invisíveis não basta. É preciso agir. Comece eliminando tudo o que não agrega valor real à sua vida. Cancele assinaturas que não usa, negocie taxas bancárias, troque hábitos caros por alternativas mais inteligentes. Buffett nunca desperdiçou um centavo sem propósito. E quando você faz isso, acontece algo incrível. De repente, sobra dinheiro. Mas a questão agora é: o que fazer com ele? E é aqui que entra o verdadeiro jogo dos ricos. Agora que você cortou os gastos desnecessários e sobrou dinheiro, vem a parte mais importante. Como transformar essa economia em riqueza real? A maioria das pessoas, ao economizar,
simplesmente deixa o dinheiro parado na conta corrente ou o usa para novas compras. Esse é um erro fatal. Warren Buffett sempre ensinou que dinheiro sem um propósito se perde. Em vez de deixar o dinheiro estagnado, ele precisa ser colocado para trabalhar. A primeira regra é simples. Todo o real economizado deve ser investido de forma estratégica, seja em renda variável, imóveis ou até mesmo na criação de um negócio próprio. Buffett sempre apostou no investimento de longo prazo, e é exatamente isso que qualquer pessoa pode fazer. Se você tem pouco dinheiro sobrando no início, pode começar investindo em ações de boas empresas que pagam dividendos, como Itaú, Itub4 ou Banco do Brasil, BBAS3, ou em fundos imobiliários que geram renda passiva. Outra opção inteligente é reinvestir esse dinheiro em conhecimento. Cursos, livros e treinamentos que aumentem sua capacidade de ganhar mais no futuro. O importante é que o dinheiro não fique parado, mas sim se multiplique. A ideia não é apenas economizar, mas construir um sistema financeiro pessoal que gere mais dinheiro sem esforço. Com o tempo, os investimentos crescem e a liberdade financeira começa a se tornar realidade. Mas para que isso funcione, é preciso disciplina e um plano de ação. E é exatamente aqui que entra o desafio dos 6 meses. Uma estratégia prática para transformar sua vida financeira em tempo recorde. Se você realmente quer mudar sua vida financeira, aqui vai um desafio prático. Pelos próximos 6 meses, elimine todos os gastos desnecessários e invista todo o dinheiro que sobrar. Parece simples, mas é justamente essa estratégia que separa quem enriquece de quem continua preso no mesmo ciclo financeiro. Buffett fez isso a vida inteira, sempre priorizando investimentos em vez de consumo. Agora é a sua vez. Comece analisando seus gastos e corte tudo o que não agrega valor real à sua vida. Cada centavo economizado deve ser direcionado para algo que possa crescer com o tempo. Esse desafio funciona porque transforma sua mentalidade e cria um novo hábito. Durante esses 6 meses, você vai perceber que muitas das coisas que antes pareciam essenciais eram, na verdade, apenas distrações. Você começará a ver seu dinheiro acumulando e seus investimentos crescendo. Isso cria um efeito psicológico poderoso. Você se acostuma a ver o dinheiro trabalhando para você, e não o contrário. E o melhor de tudo? Quando os 6 meses terminarem, você não vai querer voltar ao velho padrão de consumo. Agora imagine onde você pode estar daqui a 1 ano se seguir esse desafio. Seu dinheiro estará multiplicando, sua mentalidade será outra, e suas chances de alcançar a liberdade financeira terão aumentado exponencialmente. Mas tudo isso só funciona se você der o primeiro passo hoje. E para continuar aprendendo e aplicando estratégias como essa, há algo fundamental que você precisa fazer agora mesmo. Agora que você conhece a estratégia de Buffett, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Porque saber o que fazer e realmente colocar em prática são coisas completamente diferentes. A maioria das pessoas ouve essas dicas, acha interessante, mas continua repetindo os mesmos erros financeiros. E aí, mais 1 mês passa, depois 1 ano, e nada muda. Mas e se desta vez fosse diferente? E se você decidisse aplicar o desafio dos 6 meses e começasse a ver o dinheiro trabalhar para você, em vez de simplesmente desaparecer? Pense nisso. Onde você quer estar daqui a 1 ano? Se continuar gastando da mesma forma sem estratégia, a resposta é simples, exatamente no mesmo lugar. Mas se começar a cortar os gastos certos e investir com inteligência, seu futuro pode ser completamente diferente. Você pode construir um patrimônio, gerar renda passiva e, quem sabe, até alcançar a tão sonhada liberdade financeira. O segredo não está em ganhar mais, mas em aprender a fazer o dinheiro crescer. E essa decisão está totalmente em suas mãos. Agora eu quero saber: qual desses hábitos financeiros você já identificou na sua vida e pretende mudar? Deixe aqui nos comentários. Ah,
E se você quer continuar aprendendo estratégias para enriquecer, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo que pode mudar completamente sua mentalidade financeira. Nos vemos no próximo.